ao programa Terceiro Milênio. Somos seres humanos, somos limitados por nós e pela vida. Isso é apenas o natural e não há como fugir dessa condição. As frustrações acontecem e não pedem licença para se manifestar. Pais, professores e educadores são desafiados a ajudar a criança a mudar o que pode e, principalmente, fazer com que ela aceite com serenidade o que foge ao seu alcance. Esse continua sendo o caminho mais seguro para a formação de adultos equilibrados e mais felizes. Mas qual é o papel de cada um nesta empreitada? Para falar mais sobre como lidar com as frustrações e limites da vida, está conosco a psicóloga Regina Elia. Ela vai ser entrevistada por Fernando Altemeyer Júnior e Luciana Bertacchini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. Você consegue imaginar a vida sem limites e sem frustrações? Não consigo. Porque a vida, ela é sem limites, né? Lógico que diante de situações nós temos que impor os limites, né? Saber lidar com eles, saber até onde nós podemos chegar. Você sabe o que é frustração? É quando a minha mãe não quando eu quero alguma coisa e minha mãe não tem dinheiro para comprar. A gente só consegue as coisas de acordo com a nossa possibilidade. E digo assim, que o papai está trabalhando e assim por diante, conseguindo trabalhar, conseguindo ganhar, quem sabe a gente possa comprar, né? Dá para aprender com as frustrações? Dá. O quê? Às vezes você aprende a não cometer a mesma, ou se empenhar muito, né? Ou ficar muito ligada naquilo, para não se frustrar. Tento me autoavaliar, né? Como você reage diante de uma frustração? Bem triste. Eu vou correr. Eu pratico Cooper, porque pelo menos é uma forma que eu tenho. Fico bastante assustado que isso pode causar algum dano dentro de mim, né? Mas a gente consegue levar a vida do jeito que ela está sendo, né? Procuro não deixar bater, só isso. E tentar ir atrás do que eu quero. Posso já dizer a verdade que como qualquer ser humano reagiria, né? Tristeza, angústia, depressão, coisas desse tipo. Psicóloga formada pela Universidade Católica de Santos e atualmente presta consultoria psicológica a pais, berçários e escolas. Boa noite, Regina. Boa noite, Fernando. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda ao Terceiro Milênio. Regina, vamos entender melhor o que é a frustração do seu ponto de vista, para depois relacionarmos esses sentimentos, se é assim que eu posso dizer, na educação dos filhos. Luciana, veja, no meu entender, a frustração, ela é a consequência do limite que você coloca. E nós, enquanto educadores, devemos ajudar a criança a elaborar, a desenvolver resistência à frustração. Então, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. É aquilo que está depois do limite ou aquilo que está quando eu dou de cara com o limite ou que está antes do limite e eu não cheguei lá? Quando eu estou frustrado, quando eu passei por cima do limite e aí digo, puxa, não devia. Quando eu enfrento o limite e ele me machuca ou quando eu não chego lá e eu estabeleci um limite tão longínquo e eu não chego, então eu falo, puxa, como eu sou fraco. Quando é que eu estou frustrado? Parece um pouco no A, no B ou no C? Eu acho que nos três. Até porque se eu não consigo alcançar, o limite está longe, mas eu não consigo alcançar, é porque o meu limite chegou. Eu não me sinto capaz de ir até lá. Pode ser que então eu exagerei no pôr o limite. Então, quando o Fernando falou em exagerei, Regina, tem alguma coisa a ver com o grau de expectativa que eu acabo embutindo numa situação, em relação a uma pessoa? Então, e aí eu acabo não criando demais essa expectativa, por trás aí tem o medo de me frustrar. Tem alguma coisa a ver com a expectativa, a frustração? Acredito que sim, mas vamos tentar definir um pouco o que seria essa frustração. Por exemplo, é uma criança que fica com uma gripe e não pode brincar, é uma frustração.
É um limite. Esse limite vai gerar a frustração. E nós temos, como educadores, sermos adequados para compreender e ajudar a criança nesse momento da frustração. Tá? Ela não vai poder brincar. Ela vai poder sair para brincar porque ela está com gripe. Então, como é que eu posso ajudar essa criança a elaborar essa frustração? Explicando. Explicando, estando com ela, mostrando que existem os limites. Fazendo coisas alternativas, eventualmente. Sim. Eu não posso sair fora, mas posso com ela contar uma história, descobrir outros caminhos. Sim. Aí eu reelaboro a frustração. Reelabora. Você reelabora. Não serão todos os momentos que você vai poder fazer isso. Certo, mas a vida nos coloca sempre diante de situações de escolha. E quando é escolha, você está diante de um limite. E quando a frustração é criada pelos pais? A criança está muito bem, obrigado, mas são os pais que exageram, que querem que ela faça coisas que ela não quer. Eu pensei não tem em isso notas também? Na escola também, um desempenho escolar que os pais acabam embutindo na criança. E para ela está bem aceita, ela tem o seu limite interior bem resolvido, mas os pais acabam cobrando um pouco mais. Isso gera frustração ou ela é bem resolvida em relação a isso? Não. Nada bem resolvido? Não. Infelizmente a criança, ela passa a olhar os pais e ler qual o desejo que os pais esperam dela. Essa leitura está sempre subentendida. Eu sei que eu gostaria de ir por aqui, mas eu sei que meus pais esperam isso de mim. Por isso o educador ele tem que ter muito claro, né, quando ele faz esse projeto de educação, que esse bebê chega, esse bebê não é ele, que ele não pode projetar as coisas dele em cima do bebê, porque esse bebê tem uma individualidade própria, e que ele vai potencializar o que este bebê tem de próprio. Descobrir isso. Eu não vou colocar o que eu planejei para este bebê, mas sim em buscar o que é que ele tem dentro dele, que é único dele e que eu vou potencializar. Sabendo que ele, como você já falou, também vai sempre dar uma olhadinha para o pai e para a mãe, sendo sempre uma espécie de reforço ao que ele vai ser também, né? Porque o bebê saca, né? Eu vejo com minha filha de 1 ano e 8 meses, ela já sabe coisas nossas, que você fica até impressionado, de estilo. Ela tem sua personalidade, mas ela também tem o seu jeito de captar os nossos desejos, angústias. Tem uma antena parabólica ligadaça nela lá. E como eu não frustro ela, deixando ela ser ela, mas também não deixando ela se machucar, ela cair num fosso. Isso é o limite. No momento em que eu amo uma criança, eu sou obrigada a limitar. Eu limito se ela vai sair no frio, sem agasalho. Eu limito a alimentação dela para que ela desenvolva uma boa alimentação. Então, eu não posso alimentá-la com chocolates, doces o dia inteiro. Limite tem a ver com amor. Então, no momento em que eu estou limitando, é por amor. Isso eu tenho que explicar para a criança, para que ela possa suportar a frustração e aceitar a frustração. Porque se eu não colocar limites, o que pode acontecer? Isso é ela uma vai boa entender pergunta. como abandono. Veja, se eu não me preocupo se ela está com frio ou não, se eu não levo a blusa na escola porque hoje está chovendo e o guarda-chuva, ela entende isso como desamor. É um afeto, né? O cuidado com o outro, né? Aí tem a importância do cuidar, de se interessar. De se interessar. Agora, o que você pensa sobre educação de pais naquela fase de... Não é fase, né? Uma dicotomia. Tudo pode para alguns pais e nada pode para outros. O que você pensa sobre essa educação? E já coloca um segundo ponto aí, que é a questão do castigo dentro do limite, Regina. Tá. Bom, eu vejo assim. Quando eu projeto numa criança as minhas coisas, fica muito complicado. Porque eu vou proibi-la, limitá-la em tudo aquilo que eu achei que não foi bom para mim. Não, e eu vou permitir tudo aquilo que eu acredito que deveria ter sido permitido para mim. E acontece muito, não é? Eu acho que muito. O que é difícil acontecer é os pais perceberem que essa criança não são eles. Essa criança tem uma individualidade própria. Minha obrigação como educadora é formar, orientar dentro do valor que essa criança veio para o mundo. Aí entra o conceito de Deus. Por que eu estou aqui no mundo? Qual é a minha vocação?
Tá? O que é que eu tenho que desenvolver? Agora, eu tenho que ter uma dosagem nesse limite. E vai depender do meu equilíbrio enquanto adulta. Se eu não for uma pessoa equilibrada, eu posso determinar que essa criança não deva comer hoje, porque ela está de castigo. Isso é muito complicado. O educador, a princípio, e educador eu chamo pais, professores, avós, todo mundo que está em volta da criança, desde os empregados da casa. Se esses educadores não tiverem muito claro o que é a educação emocional da vida da criança e também física, eles vão comprometer a personalidade dela. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Parece boba, mas só pode haver castigo se a pessoa estiver serena. É a minha tese. Se a pessoa, ao aplicar o castigo, estiver nervosa, é um mau sinal de que o castigo vai ser brutal, inadequado. Não é isso um pouco? Quando a mãe está muito nervosa, o castigo não dá certo. Ou até físico. O pai. Bárbara, isso que você falou, me lembra até quando eu vejo pais falarem, mas essa criança me tirou do controle. Eu acabei batendo porque ela me provoca. Isso. Tira do sério. Tira do sério. Veja, como é que uma criança de 2 anos desse tamanho pode tirar um adulto do controle? Então, um adulto não é controlado. Isso, ele que está desequilibrado completamente. Então, você pode encontrar uma criança que, de repente, fala, olha, não doeu. Esse castigo não fez efeito. E o pai desequilibrado vai dizer, não doeu, então bato mais. Isso gerar um espancamento. Isso. Então, o adulto, como educador, ele deveria, a princípio, ser equilibrado. Agora, Regina, o corpo é muito reativo, né? Você ter um castigo, submeter um castigo físico, pode gerar aí uma semente de violência, será que não? Como é que eu vou aprender que é o amor? Primeiro eu vou estar aprendendo que o amor vem através do bater. Aí nós vamos ter comportamentos lá na frente de pessoas que precisam apanhar para poder achar que a pessoa gosta dela. Tá? Depois, essa criança, você vai dizer para ela, olha, não bata no seu amiguinho. Mas se ela